Olá, boa tarde. Meu nome é Maxson Nara e eu faço parte do curso de Ciências Biológicas da UFB Virtual. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o bioma Caatinga. O bioma Caatinga recebe esse nome porque do Tupi-Guarani Caatinga significa mata branca. E na época das secas, as plantas da caatinga elas perdem as folhas e ficam com a aparência branca, dando justamente esse nome Caatinga. A distribuição geográfica. A Caatinga ela ocupa uma área de cerca de 844.453 km², o que representa cerca de 11% do território nacional. O bioma Caatinga é o único bioma brasileiro que se encontra 100% dentro do nosso território. E ele está presente predominantemente na região Nordeste. Como pode ver aqui no mapa, no Ceará, no Piauí, na Bahia, no Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte e também no norte do Maranhão. Clima. O bioma Caatinga ele apresenta os valores meteorológicos mais extremos do nosso país. Porque ele, além dele apresentar altas temperaturas, ele apresenta baixas quantidades de chuvas, taxas muito elevadas de insolação e também taxas elevadas de evaporação. Isso tudo faz com que o bioma Caatinga ele tenha esse aspecto seco. As temperaturas médias anuais do bioma Caatinga ficam em torno de 25 a 29 graus Celsius. E a quantidade de chuvas ao ano é de 300 a 800 milímetros por ano. Ou seja, a gente percebe aqui o quê? Que possui altas temperaturas e baixas quantidades de chuva. Adaptações da vegetação. Pelo fato das plantas de Caatinga viverem em locais de clima muito quente, elas acabaram desenvolvendo ao longo de anos respostas adaptativas para conseguirem se adaptar a esse clima quente. Dentre essas respostas adaptativas, tem raízes bem desenvolvidas, onde essas plantas desenvolveram raízes que pudessem captar água de locais mais profundos, caules que armazenam água, que aqui a gente tem como exemplo o xique-xique, que no seu caule tem água também, que serve para que essa planta possa resistir aos períodos mais secos. Plantas decíduas, que são o quê? São aquelas plantas que perdem as folhas durante as épocas mais secas. Um exemplo dela que a gente tem na imagem também é a jurema, que nos períodos mais secos elas perdem as folhas para evitar a perda de água por transpiração. E folhas modificadas em espinhos, que aqui a gente pode ver também nessa imagem aqui o xique-xique, que no lugar de folhas eles apresentam espinhos que também servem para evitar a perda de água por transpiração. Biodiversidade. Apesar do que muitas pessoas imaginam, o bioma Caatinga ele apresenta uma enorme biodiversidade. Ele abriga cerca de 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves, 177 espécies de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 de peixes e 221 espécies de abelhas. Dessas espécies citadas, cerca de 327 são espécies endêmicas. E que são espécies endêmicas justamente espécies que são encontradas apenas no bioma Caatinga. Exemplos dessas espécies endêmicas, a gente tem aqui a arara azul de Lear e o soldadinho do Araripe. Ambas são espécies endêmicas que estão ameaçadas de extinção. Além da grande quantidade de espécies animais endêmicos, também podemos citar cerca de 41 espécies de cactos que também são endêmicas do bioma Caatinga. Os impactos antrópicos são causados pelo homem. E na Caatinga a gente percebe que ela é um dos biomas e uma das regiões que apresentam uma maior intervenção do homem.
Dentre os impactos antrópicos que são os causados pelo homem, a gente pode citar o quê? A desertificação de grandes áreas, que é causada principalmente pela questão do desmatamento para a extração de madeiras. Também podemos citar a derrubada de árvores para dar lugar a pastos, para a criação de gado e também para a questão da agricultura. Outro impacto é o que? O assoreamento dos rios e açudes, e a gente pode citar também a salinização dos solos, que é causada principalmente pela questão da irrigação feita de forma inadequada